Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade do nosso estudo aqui do livro do Apocalipse, hoje na nossa parte de número 45, aonde hoje é o quarto dia, a quarta estudo, que nós estamos falando a respeito do juízo final, o juízo do trono branco, aonde nós estamos lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11, em diante, a Bíblia fala sobre o juízo do trono branco. Hoje é a quarta parte que nós estamos falando desse respeito. E hoje eu vou abordar com vocês aqui a respeito do lago de fogo, da condenação final. E só um lembrete, se você não assistiu às outras partes, assista. Se esse for o primeiro vídeo que você assiste aqui do nosso estudo, é de total importância você assistir os outros, porque a palavra de Deus ela está toda ligada para você compreender, passo a passo, E eu quero ler com vocês aqui, Apocalipse capítulo 20, lá no versículo de número 14. Diz assim, Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nos dois estudos passados nós abordamos aqui a respeito da morte, E a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. O inferno, como nós já vimos aqui antes, o inferno é uma prisão, onde as almas já estão lá, todos os perdidos já estão lá, aguardando o dia do juízo, o dia do julgamento. Nós já abordamos isso. E a Bíblia diz que no final do juízo de Deus, do julgamento de Deus, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Existe um lugar que ainda é pior do que o inferno, o lago de fogo, que é a condenação eterna. O estado final de todos os perdidos, De todos aqueles que não receberam a salvação em Cristo Jesus, de todos os tempos, Tanto do Antigo Testamento, aqueles que não manifestaram uma fé salvadora em um único Deus, o Deus de Israel, e também todos aqueles a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus, na época da graça. E eu quero abordar com vocês aqui hoje algumas referências na Bíblia que falam a respeito do lago de fogo, que fala a respeito da condenação eterna. Aqui mesmo, perto de onde nós estamos, Apocalipse capítulo 21, lá no versículo 8, o Senhor Jesus ele fala assim, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quanto a todos aqueles, quanto porém aos covardes diz respeito àqueles que não têm coragem de viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus, Eu não vou abordar tópico por tópico aqui hoje com você, eu vou falar isso com você quando a gente chegar nesse ponto aqui, tá? Mas o Senhor dá uma pequena lista aqui a respeito de todos aqueles que serão lançados dentro do lago de fogo. Todos aqueles que receberão a condenação eterna, assim como você pode observar no capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, onde a Bíblia fala sobre o julgamento, onde a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre para todo o sempre, onde as almas e os demônios, o anticristo, o falso profeta, o diabo, Satanás, eles todos estarão ali no lago de fogo para sempre, um tormento eterno, banidos da face de Deus para sempre, onde nunca vai haver descanso, um sofrimento eterno, gente. Essa é uma grande realidade. O Senhor Jesus, ele falou várias vezes a respeito do inferno, a respeito da condenação eterna. A esse respeito também tem uma palavra aqui próximo, Apocalipse capítulo 14, lá no versículo 10. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, diz assim, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, que é o anticristo, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Isso aqui nós já abordamos antes no nosso estudo, tá? Do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Igreja, olha isso. Muitas pessoas pensam, né? Ou se deixam ser enganadas pelo mal, que o inferno não existe, que a condenação eterna não existe, mas todas essas palavras, elas são verdadeiras. O inferno é real, né? O lago de fogo também é o real, onde vai ser a condenação eterna de todos os ímpios. Ó, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, quer dizer, eternamente, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu tormento. O lago de fogo, igreja, é um lugar terrível que, né, a gente nem consegue entender o tamanho daquele tormento. A Bíblia diz que ali não vai haver descanso, vai haver choro, ranger de dentes, dores constantes e eternas, né? E quando a gente chegar no capítulo 21, eu vou falar com você sobre o corpo glorificado, e eu vou mostrar para você também na Bíblia que existe um corpo apropriado para o inferno e existe um corpo apropriado para o reino dos céus, tá? Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Ainda falando a esse respeito, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40, né? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40. Aliás, isso. A Bíblia fala sobre, no versículo 36, o Senhor Jesus ele começa a dar a explicação da parábola do joio, né? Ó, vamos ler o versículo 36, ó. Verso 36 em diante diz assim, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa palavra é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Não é meu intuito aqui pregar sobre a parábola do joio para você, tá? Porque ela é riquíssima, mas não é o nosso intuito. O Senhor Jesus disse a parábola do joio para os seus discípulos a respeito, a partir do versículo 24 em diante, e aqui ele começou a explicar. Ele disse que a semente que ele disse na parábola é a palavra de Deus que é semeada por ele hoje na terra. E o campo é o mundo. E como ele diz aqui, versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Olha como que Deus chama a boa semente da terra, que são os filhos do reino. Todos aqueles que aceitam a Jesus e vivem para ele verdadeiramente são chamados de filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, né? Existem, igreja, os filhos de Deus nesse mundo e os filhos do maligno. Pessoas que endurecem o coração, que não aceitam essa boa semente que é a palavra de Deus, essas pessoas são chamadas de filhos do maligno. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, que é ele, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Igreja, olha isso. Na consumação do século é o final de tudo. Final de tudo para os perdidos, não para os salvos. É o final de tudo que eu acabei de ler com você lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 14 ali. Onde a Bíblia diz que a morte, quando todos forem julgados, a morte, o inferno e todos os perdidos vão ser jogados dentro do lago de fogo. Aqui o Senhor Jesus, mais uma vez, ele fala a esse respeito, né? Versículo 42 de novo. Ó. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Igreja, olha isso. Choro eterno, ranger de dentes eterno. Tamanho vai ser a dor e o tormento terrível, terrível.
que nem chegou no, por mais endemoniado processo, por mais que alguém sofra na alma hoje, com certeza as pessoas sofrem as dores do inferno hoje, como eu já li para você antes aqui, ainda assim nem se compara com o terror do lago de fogo, onde todas as almas serão lançadas lá, né, os perdidos, o joio que Jesus chama, né? Verso 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, quem tem ouvidos, né, para ouvir, que ouça. Né? Mais uma palavra que o Senhor Jesus fala sobre o tormento eterno. Ainda, é lá em Mateus também, capítulo 25. Existem outras passagens também, tá? Leia os 4 evangelhos que você vai encontrar outras passagens. Eu vou ler só essa daqui com você e mais uma, tá? Mas tem várias outras, tá? Que o Senhor Jesus fala a respeito do tormento eterno. Né? O Senhor Jesus, para você ter ideia, nos 4 evangelhos, ele falou mais do inferno do que do reino dos céus, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com tudo isso, ter uma vigilância, né? Mateus 25, ó, lá no versículo... Mateus 25, a partir do versículo 31, a Bíblia fala sobre o grande julgamento, tá? Esse grande julgamento aqui é o que nós estamos estudando também lá em Apocalipse capítulo 20, tá? O juízo do trono branco, o julgamento, né? Eu não vou ler todo o contexto com você, mas é importante você ler na sua casa, tá? Depois você lê Apocalipse capítulo 25, a partir do versículo 31 em diante, tá? Mas eu vou ler com vocês aqui o versículo 41, né? Que fala sobre o dia. Versículo 41 diz assim, ó. Então o rei, que é Jesus, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Olha isso. No dia do juízo, o Senhor vai falar a todos aqueles que estiverem à sua esquerda, que são os bodes. Diferente das ovelhas que estarão à sua direita, se você ler todo o contexto aqui, tá? O Senhor Jesus vai dizer para essas almas, igreja, imagina, igreja, as pessoas elas não conhecem a palavra de Deus. E elas pensam que o Senhor Jesus, ele aceita tudo, ele tolera tudo. As pessoas pensam assim, Jesus jamais deixaria isso acontecer. A grande tribulação não vai acontecer, Deus não vai permitir, Deus é amor. E as pessoas pensam assim e acham que pelo fato de Deus ser amor, que ele permite tudo. Só que a Bíblia fala sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a cólera de Deus. O lago de fogo é um lugar da ira de Deus, não é um lugar que os demônios vão ter poder não, gente. Nem no inferno os demônios têm poder, porque o Senhor Jesus tomou a chave do inferno. Está escrito isso na Bíblia. Para você ter ideia, nem os demônios gostam de ficar no inferno, para você ter ideia. Nem eles querem ficar no inferno. Por isso que eles ficam nessa terra influenciando as pessoas, para que as pessoas vivam em pecado, para que assim ele possa habitar dentro das pessoas. Os demônios habitam dentro das pessoas. Leia os 4 evangelhos que você vai ter essa compreensão. Os espíritos imundos, eles habitam dentro das pessoas, porque eles não querem ficar no inferno lá de jeito nenhum. Eles fazem de tudo, eles sabem da condenação deles eterna, eles sabem para onde eles vão depois. Mas eles querem levar com eles o maior número de almas possíveis, né? Aí o Senhor Jesus disse para eles, né? Versículo 41 de novo. Ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Seus anjos são todos os demônios. O fogo eterno do lago de fogo. Ele é preparado para o diabo e os seus anjos, mas também para as pessoas, para os ímpios, para os pecadores, para todos aqueles que amaram a prática da mentira, do pecado, da imundície, né, que nunca receberam ele para serem limpos verdadeiramente. Ainda a esse respeito, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9, lá no versículo... Marcos, capítulo 9... Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 42, tá? Marcos 9, versículo 42 diz assim, ó. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes,
melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, né? Não é o meu intuito explicar. O Senhor Jesus, se você entender toda a palavra aqui, se você ler todo o contexto, o Senhor Jesus está falando sobre todos aqueles que fazem perecer aqueles que creem nele. Aqueles que querem viver uma vida piedosa, aqueles que querem viver em santificação. Aqueles que se esforçam para derrubar aqueles que servem a Deus. Aqueles que se esforçam para corromper aqueles que querem viver uma vida com Cristo. Porque quem quer viver com Cristo, quem tem a presença do Espírito Santo, se torna, como que eu posso dizer? Vai ser odiado, como a Bíblia diz, por muitas e muitas pessoas nessa terra. E o Senhor Jesus falou que quem fizer errar um desses pequeninos, melhor lhes fora que fosse amarrado no pescoço uma pedra de moinho, uma pedra pesadíssima, e aquela pessoa mesmo se lançasse no mar, do que o castigo que ela vai receber por causa disso. Agora o versículo 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, né, que é o reino de Deus, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Olha isso. Vamos entender isso aqui. O Senhor Jesus fala, se a sua mão te faz errar, arranca ela de você. Pois é melhor você entrar no reino sem a mão do que ir todo o teu corpo para o inferno, aonde há o fogo inextinguível, fogo que nunca vai se apagar. Vai guardando isso, remover a mão, vai, daqui a pouco a gente vai entender isso. Versículo 44. Olha isso, desculpa. Para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Né? Olha como será o lago de fogo. Né? Versos 45. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. E é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus falou, se a mão te faz errar, arranca-o de ti. Se o teu pé te faz errar, arranca-o de ti. Se o teu olho te faz errar, arranca-o de ti. Muitas pessoas não têm um entendimento dessa palavra. Acham que Jesus mandou a gente ficar se mutilando. Entenda bem uma coisa. Arrancar a própria mão, arrancar o próprio pé, arrancar um olho fora, é uma decisão fácil ou é uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Remover a própria mão, o próprio olho, o próprio pé, arrancá-lo de si, é com dor ou é sem dor? É com muita dor. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor Jesus falou que se a gente quiser entrar no reino de Deus, a gente vai ter que tomar decisões difíceis e dolorosas na vida. Você tem que entender isso aqui muito bem. Remover a mão não é cortar a mão fora, não é pegar um facão, um machado e cortar, não é pegar uma colher, alguma faca e furar o olho, não é cortar o próprio pé, não. Jesus está falando a respeito de tomar decisões difíceis e dolorosas. Tua mão te faz errar, arranca. Teu olho te faz errar, arranca. Teu pé te faz errar, arranca. São coisas que nós precisamos na vida, mas se nos faz errar, nós temos que remover de nós. Coisas que o homem deseja, que a pessoa precisa para viver, né? Em várias situações na vida, A exemplo do jovem rico, né? Que Jesus falou que era para ele tirar o coração dele da riqueza dele, que estava impedindo ele de entrar no reino. E Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu dali contrariado. O amor à riqueza que ele tinha, não era o excesso de dinheiro não que impedia ele, não. Era um amor ao dinheiro que ele tinha. Era um amor ao dinheiro. E pelo fato dele amar o dinheiro que ele tinha, aquilo ali impedia ele de entrar. Jesus mandou ele lançar fora, mas ele não entendeu aquilo ali. Ele não obedeceu. E a Bíblia diz que o jovem rico saiu dali contrariado. Assim somos nós, gente. Há coisas na nossa vida que se a gente não vigiar, vai nos fazer errar. E são coisas que a gente tem que arrancar da gente. E são coisas que, como remover uma mão, um olho ou um pé, são decisões difíceis na vida. Decisões que não é fácil.
E são decisões também que são acompanhadas com muita dor, né? Decisões dolorosas que tem que ser feita, porque a pessoa tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Ou eu entro no reino de Deus e sacrifico, vou causar dor em mim mesmo, vou levar a minha cruz, vou perseverar na fé, vou abrir mão do que tiver que abrir. Esses é quem entram no reino de Deus. Agora, aqueles que não querem fazer sacrifícios, aqueles que não querem tomar decisões difíceis, esses não serão salvos, igreja. Esses não serão. Porque eles querem levar a Cristo e querem levar os seus pecados juntos, né? Não querem mudar, não querem se arrepender. Essa é a essência dessa palavra. Mas o Senhor Jesus, ele falou por várias vezes aqui, ó, versículo 48, ó, no finalzinho do verso 47. E seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga. Igreja, eu não quero nem assim entender profundamente o que diz, nem se morre o verme, nem o fogo se apaga. Imagina, eu vou falar com você quando chegar no capítulo 21, como eu acabei de dizer, que eu vou mostrar para você na Bíblia que vai existir um corpo apropriado para o inferno. E um corpo de glorificado apropriado para o reino dos céus. Esse corpo aqui a gente vai abandonar. Ele vai ser tirado. A gente não vai receber esse corpo. Na verdade, esse corpo aqui ele é uma semente. Eu vou mostrar isso para você quando a gente chegar no capítulo 21, lá do livro de Apocalipse. O inferno, o lago de fogo, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Um lugar de tormento constante, né? Igreja, eu quero ler com você aqui agora, eu examinando a Bíblia nesses anos, e eu comecei a prestar atenção e entender algo aqui, que o Senhor Jesus, ele tem, entre outras ferramentas que Jesus tem aqui, ele tem 4 ferramentas de juízo, 4 ferramentas para trazer juízo. E uma delas aqui só, se eu não me engano, uma delas só, ela pode ser usada para o nosso bem, mas depende da nossa conduta. Eu quero falar aqui com você sobre a primeira ferramenta que o Senhor Jesus tem para juízo. A gente tem que entender isso. Deus, ele é um fogo consumidor. Eu já expliquei isso para vocês aqui, que o Senhor Jesus, ele tem olhos como chama de fogo. E o Senhor Jesus, ele tem as suas ferramentas para juízo. Ele traz juízo sobre os ímpios, sobre todos aqueles que o resistem, né? Eu vou falar com você aqui agora sobre 4 ferramentas aqui que o Senhor Jesus, ele possui. E que acho que só uma delas aqui que a gente tem que querer que ele use em nós, tá? E as outras a gente não deve querer de nenhuma forma, ó. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3. Olha isso. Lucas capítulo 3. Igreja, leia, estuda, tá? Os 4 evangelhos. Examine os 4 evangelhos. Preste atenção em tudo que Jesus fez, em tudo que ele fez, nas atitudes dele, né? Ó, Lucas capítulo 3, eu vou ler com vocês a partir do versículo 15, tá? Lucas 3, verso 15, tem um subtítulo que diz assim, João, que é João Batista, dá testemunho de Jesus. Verso 15, ó, verso 15. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que está falando a respeito de Cristo, né? Não vou abordar isso com você a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá? A gente vai ver isso quando a gente fizer estudo do Espírito Santo aqui. Agora, olha o verso 17. A sua pá, ele a tem na mão. Olha isso, a primeira ferramenta. O Senhor Jesus, ele tem na mão dele uma pá. Entenda bem isso. O Senhor Jesus hoje, ele batiza com o Espírito Santo, ele batiza com fogo. Ele traz o poder de Deus, a glória, a salvação, mas ele também tem na sua mão uma pá. Para quê? Para juízo, né? Verso 17, ó. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, que são os salvos. O celeiro é o reino de Deus, ele usa a pá dele, né, para recolher o trigo no celeiro. E, porém,
queimará a palha em fogo inextinguível. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus, ele traz na mão dele uma pá. Como o João Batista diz aqui, com essa pá ele recolhe o trigo, ele vai recolher o trigo. Que o trigo são todos os filhos do reino, né? Como você viu na parábola do joio. E ele vai jogar a palha em fogo inextinguível. A palha são aqueles, a semelhança do joio, que não tem a semente dentro deles. A semente é a palavra de vida eterna, a semente é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, com a sua pá, ele vai limpar toda a sua eira. Ele vai fazer uma limpeza completa, recolhendo o trigo no celeiro. Isso vai acontecer também no início do milênio. Ele vai recolher o trigo no celeiro dele, que é para reinar com ele por 1000 anos, depois nos tempos eternos, depois dos 1000 anos, que a gente vai abordar isso em Apocalipse capítulo 21. Mas a palha, ele vai lançar, ele queimará a palha em fogo inextinguível, um fogo que nunca vai se apagar, igreja. Para você pensar nisso. O inferno é real, o lago de fogo é real e ali nunca terá fim. O ser humano tem uma mania de ser escarnecedor, de ficar zombando das coisas, de ficar brincando com as coisas, mas isso aqui é uma realidade, né? Muito, mas muito profunda. Ainda, ó, o Senhor Jesus tem a sua pá na mão e o Senhor Jesus, ele também tem um machado, né? Lucas, aí mesmo onde nós estamos aqui perto, Lucas capítulo 3, né? Lá no versículo 7. É isso, ó. A pregação de João Batista, né? Lucas capítulo 3, olha o versículo 7, diz assim, ó. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lembrando, tá? Não é a minha intenção pregar todo o contexto, tá? Mas é importante você ler todo o contexto depois. As multidões saíram para que João Batista os batizasse. Ele disse, raça de víboras, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Aí João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por que João Batista diz isso? Porque havia muitos fariseus, havia muitos hipócritas lá, que eles estavam querendo batizar nas águas, porque estava vendo os outros povos se batizando. Mas Deus, o próprio Espírito de Deus é que falou com aquele povo lá, porque aquele povo queria seguir o movimento, queria seguir uma onda de batismo nas águas, porque todo mundo estava se batizando nas águas ali, um povo se arrependendo de verdade, mas essas pessoas aqui, por isso que Deus chamou ele aqui de raça de víboras, raça de cobras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, não era apenas passar pelas águas, mas como ele diz aqui, produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, não é só passar pelas águas não, né? Todos nós temos que produzir esses frutos, né? Agora, versículo 9, ó. E também, ó, já está posto o machado. A raiz das árvores, as árvores somos nós, tá? Todas as pessoas são como as árvores aos olhos de Deus. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Igreja, olha isso. O machado já está posto ao pé das árvores. Machado está posto ao pé de todo ser humano, os que estão vivos hoje na terra, todos. Vamos ler de novo o versículo 9. E também já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore que somos nós, somos todos os seres humanos. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha isso, gente. Toda árvore, toda pessoa que não produz um bom fruto. O que é produzir um bom fruto? Deixar a semente entrar dentro da pessoa para a pessoa produzir um bom fruto, fruto digno de arrependimento. Como eu acabei de ler com você aqui no versículo 8. Pessoa que não muda, ela não se converte, ela não se transforma, ela não recebe um coração novo, ela não busca em Cristo uma mente nova, ela não produz fruto digno de arrependimento, ela vive no erro dela. Ela vive no pecado dela, ela vive como uma velha criatura. E sempre com aquela conversa, né? Ah, depois eu me acerto com Deus, Deus me entende, eu sou assim. Ah, Deus me aceita como eu sou. Não, gente, a gente tem que produzir fruto digno de arrependimento.
Existe um machado, e esse machado está posto ao pé de toda árvore, posto ao pé. Quem não produz fruto digno de arrependimento, pois quem não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Igreja, olha isso. Eu sempre falo isso, gente. A gente precisa ler os 4 evangelhos para a gente entender quem é Jesus Cristo. Jesus não é alguém que está desesperado por nós, não, gente. Uma pessoa que está desesperada, ela aceita qualquer coisa. Jesus não está desesperado, ele não aceita qualquer coisa. Se a gente tem que entender que Jesus tem a sua pá, ele tem o seu machado, e o machado está posto ao pé de toda árvore, ao pé de todos nós. Se nós não produzirmos um bom fruto digno de arrependimento, esse machado vem e corta e a pessoa é lançada. Cortar é acabar com a vida da pessoa, é dar o tempo da vida da pessoa aqui. E ali ela é cortada e ela é lançada no fogo, diferente da árvore boa que produz bom fruto, que é levada para o reino de Deus quando ela morre, né? Ainda falando esse respeito, Lucas capítulo 13. Vai lá comigo. Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 6, né? Ó, a parábola da figueira estéril. Versículo 6, né? Lucas 13, verso 6 diz assim, ó. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, né? Aquele que cuidava, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Igreja, olha isso. O dono da terra é o Senhor Deus, o Deus Pai. O viticultor é aquele que cuida da plantação, é o Senhor Jesus. E o Senhor Deus, ele procura em nós, ele não está falando de árvore, ele está falando uma parábola aqui sobre a figueira, mas isso aqui diz respeito a seres humanos. Deus, ele olha para nós, ele procura frutos em nós. E o Senhor Jesus disse que há 3 anos o Senhor vinha procurando fruto, não achava. Ele falou ao viticultor, por que ela está ocupando o lugar na terra inutilmente? Isso aqui é muito profundo. Nós não podemos ser inúteis no reino de Deus, na palavra. Eu não posso ouvir a palavra de Deus e ser um inútil, ou seja, eu tenho que produzir fruto. Acho que eu pregava sobre isso aí domingo agora na igreja. A gente tem que produzir fruto. Nós temos que produzir o fruto que o Senhor espera de cada um de nós, né? Ele sempre vem procurar fruto. Agora, versículo 8. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha o estrume. O estrume é um adubo, né? Aqui diz respeito à intercessão do Senhor Jesus, a intercessão do Espírito Santo por todos nós. O Senhor Jesus, ele intercede, ele escava ao redor, ele amplia, ele abençoa aquela pessoa, mesmo sem ela buscar, ele abençoa, ele coloca o adubo, quer dizer, ele dá a essência dele para todo ser humano, gente, para ver se aquela pessoa dá fruto ainda. Deus, ele faz isso com todos. Deus mostra a misericórdia dele para todo ser humano. Ele mostra a bondade dele para todo ser humano, ele mostra. Só que existe um tempo determinado para cada um, que só Deus sabe. Uns morrem mais cedo, entre aspas, 15, 12 anos já vão para o inferno, 10 anos já vão para o inferno sim. Outros morrem com 70, 100 anos ou mais, né? Mas Deus tem um tempo para cada um. O Senhor Jesus, ele está falando sobre a obra que o Deus Pai, ele fazem com as pessoas. Mesmo o Senhor Deus querendo remover aquela pessoa, o Espírito Santo ainda intercede, ainda dá um tempo, ainda sempre a todas as pessoas, Deus dá um tempo ainda para que aquela pessoa se arrependa. Como ele diz aqui, ele escava ao redor, ele põe estrume, ou seja, ele coloca adubo, ou seja, ele dá para aquela pessoa alguma virtude, ele dá para aquela pessoa, ele mostra o poder dele para aquela pessoa. Nem que seja numa brisa suave que a pessoa sente de manhã ou à noite, algo gostoso na alma, ela sentiu Deus ali. Então ali é Deus esperando que ela produza fruto, né? Aí versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Isso daqui não tem a ver, ele usou a figura de uma figueira, mas aqui ele está falando a respeito de pessoas. A respeito da obra que ele faz com seres humanos. Gente. Igreja, o Espírito de Deus, ele não contende com as pessoas a vida toda. A gente vai ver isso quando a gente fizer estudo do Espírito Santo aqui, gente, se Deus quiser.
A gente não pode fazer do Espírito de Deus o nosso adversário. A gente não pode apagar o Espírito dele na nossa vida, porque chega uma hora de tanto ele falar e a pessoa não produz fruto, a pessoa não muda, ele para de falar, ele cessa. E o que vem depois? O machado para cortar aquela pessoa, né? Para removê-la dessa terra aqui e ela ser lançada no fogo do inferno para sempre. Evangelho de João, capítulo 15. Aqui a Bíblia não fala explicitamente, tá? Mas eu entendo que é uma tesoura. Você vai ver aqui, tá? A Bíblia não fala explicitamente como fala da pá, que eu te mostrei como fala do machado. Mas eu entendo sim que aqui é uma tesoura, né? A tesoura de um jardineiro que poda, né? Que vai podando ali a árvore, que vai podando ali a planta, né? Como os homens fazem isso hoje com uma tesoura, né? Ó, João capítulo 15 fala sobre a videira e os ramos, né? Versículo 1 diz assim, ó. Jesus ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Igreja, olha isso. Deus é o agricultor e o Senhor Jesus é o ramo. Desculpa, o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos que estamos na videira. E o Senhor Jesus fala assim que todo ramo, ó, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O Pai o corta, não é o diabo, não é o mal, é Deus que corta. Aqui eu entendo, a gente pode usar nessa terminologia, né, como eu te falei aqui sobre a pá do machado, aqui eu entendo que o Senhor Deus, ele tem uma tesoura na sua mão. E essa tesoura é para cortar quem não dá fruto e é para podar quem dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Igreja, é muito importante isso. Ó, você tem que entender que ambos os ramos, existem ramos que dá fruto e existem ramos que não dá fruto. Só que ambos estão na videira. A videira é Jesus, a videira é a palavra. Ambos estão na palavra. Só que por que um não dá fruto e por que o outro não dá fruto? Isso é uma escolha da própria pessoa, tá? Isso é uma escolha. É o ramo que escolhe dar fruto e é o ramo que escolhe não dar fruto. Eu sempre explico isso. Ó, fraqueza e força é questão de escolha, tá? É a pessoa que escolhe ser fraca e é a pessoa que escolhe ser forte. É a pessoa que escolhe. O Senhor Jesus foi bem claro, os dois ramos estão nele. Os ramos estão nele. Os que dão fruto e os que não dão fruto. É uma escolha, gente. É a pessoa que escolhe dar fruto e é a pessoa que escolhe não dar fruto. É a pessoa que escolhe trancar o coração e é a pessoa que escolhe obedecer. É a pessoa que escolhe perdoar e a pessoa que escolhe viver com mágoa. É a pessoa que escolhe largar o pecado e a pessoa que escolhe viver no erro. Né? Isso é uma escolha, isso é uma questão de escolha. As pessoas têm esse costume de falar, o mal, a macumba, o que fizeram para mim, as pessoas não me ajudam. Não, irmão, todos estão na videira. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, ela toma uma decisão de ter fé em Jesus, ali ela está na videira. Agora dali para frente ela tem que produzir fruto, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Toda pessoa que dá fruto, o Senhor Deus, ele limpa aquela pessoa. Quando a pessoa ela produz um fruto, ela recebe a semente da palavra, ela obedece, aquilo ali produz um fruto nela. É a obediência, a perseverança. E o que Deus vai fazendo? Ele vai limpando aquela pessoa para ela produzir mais fruto ainda, né? Não é meu intuito explicar toda essa palavra não, tá? Eu vou ler com vocês aqui até a gente chegar no versículo 6, que a gente vai parar no verso 6, ó. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ninguém pode produzir fruto de si mesmo. Ah, eu vou ser uma pessoa boa, e eu vou entrar no céu assim, não preciso crer em Jesus, pela minha bondade, não preciso nascer de novo. Não, ninguém pode produzir um fruto de si mesmo. Todo fruto vem do Senhor Jesus, né? Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Olha isso, gente. Mais uma referência sobre o lago de fogo, sobre a eternidade para sempre no lago de fogo. Verso 6 de novo. Se alguém não permanecer em mim, a pessoa não permanece em Cristo. Não é o meu intuito hoje explicar, examinar essa palavra aqui. Eu preguei essa palavra aqui acho que domingo agora na igreja. Não é meu intuito a gente examinar, mas só para você ter essa compreensão a respeito da condenação eterna, né? E sobre as 4 ferramentas de juízo que o Senhor tem. E essa terceira aqui é a tesoura, né? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham. Lembra que eu li com vocês lá? Na explicação da parábola do joio, que os anjos lançaram todos os escândalos no fogo inextinguível, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui é uma referência ao juízo eterno, à condenação eterna, aonde as almas serão lançadas no fogo, lá no lago de fogo que arde com fogo e com enxofre. E ali elas serão queimadas e atormentadas para todo sempre, né? Eu vou falar com vocês aqui sobre a última ferramenta de hoje, a gente finaliza, tá? O Senhor Jesus, igreja, ele traz na sua mão uma foice afiada, né? Eu já vi isso com vocês, eu já expliquei isso aqui com vocês no estudo, né? Quando a gente passou Apocalipse capítulo 14, tá? Apocalipse capítulo 14. Eu já vi isso aqui com vocês aqui antes, né? Quando a gente chegou, quando a gente abordou, né? Para você entender, o nosso estudo hoje tá lá em Apocalipse, né? Capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, né? E Apocalipse 14, eu já passei isso aqui com vocês. Que no capítulo 14 vai ser o último chamamento de Deus para a humanidade, né? Eu já expliquei isso para você na grande tribulação, onde a Bíblia diz que Deus ele vai enviar um anjo, e esse anjo está lá em Apocalipse 14, verso 6, né? Que o último chamamento ao arrependimento de Deus para a humanidade vai vir um anjo, e esse anjo vai pregar um evangelho eterno. E depois disso vai vir o juízo, vai vir a condenação, vai vir a batalha do Armagedon e todo o sofrimento. Não vai ter mais salvação aqui no final da grande tribulação. Agora, olha o que está escrito aqui, é Apocalipse 14, lá no versículo 14 também, ó. A Bíblia fala a respeito da ceifa, né? Ó, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Eu vou mostrar com você daqui a pouco outra referência aqui, várias referências. Esse um semelhante a filho de homem é o Senhor Jesus, tá? Tendo na cabeça uma coroa de ouro. Uma coroa de ouro aqui, nós vimos isso antes, né? Mas só estou recapitulando agora por causa dessas ferramentas aqui. Uma coroa de ouro é uma coroa de conquistador, é uma coroa de conquista. É o Senhor Jesus Cristo vindo para conquistar, né? Uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. O anjo é o mensageiro de Deus aqui, tá? Que veio trazer a mensagem para Cristo. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Igreja, passar a foice, ceifar, isso diz respeito a juízo. Nós já examinamos toda essa palavra aqui, nós estamos no capítulo 20 hoje no nosso estudo. Mas depois você pode continuar lendo, tá? Do versículo 17 até o versículo 20. Você vai ver que todas as pessoas da terra aqui serão jogadas no lagar da ira de Deus. Mas o importante aqui é nós entendermos isso. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens com uma foice afiada, que representa juízo, condenação, ceifa.
Toda vez que você vê na Bíblia a respeito a Deus ceifa, ceifar a Deus ceifando, nunca é uma coisa boa. Essa palavra ceifa, ceifar, nunca é algo dirigido para os salvos, tá? Nunca, nunca, nunca. Ceifar com a foice, igreja, diz respeito a juízo, a condenação, tá? Assim como o apóstolo João, ele viu na visão dele um semelhante a filho de homem na nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão para ceifar. Ainda sobre essa palavra eu termino lá com vocês. Daniel, capítulo 7. Vai lá comigo. Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel, como já falamos aqui algumas vezes, né? O livro de Daniel é um livro também de revelação, né? Sobre as últimas coisas, sobre os últimos dias nessa terra, né? O livro de Daniel é cheio de revelação. Daniel capítulo 7, olha o versículo 13, versículos 13 e 14, ó. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, que é Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, aqui é o Deus Todo-Poderoso, tá? E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Aqui Daniel, ele viu o começo do reino milenar de Cristo, tá? Ele viu isso. Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Igreja, olha isso. Aqui no versículo 14, Daniel viu o Senhor Jesus e viu o reino dele sendo instalado nessa terra aqui, como nós já estudamos aqui, né? Agora foca comigo só no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, que é o Senhor Jesus, que virá nas nuvens, e também com a sua foice na mão, como nós lemos lá em Apocalipse 14. E dirigiu-se ao ancião de dias, que aqui é um dos nomes do Deus Todo-Poderoso, tá? O Deus Pai. E fizeram chegar até ele. Igreja, olha isso. Um semelhante a filho de homem, que é o próprio Senhor Jesus, que tem várias referências dele com esse nome na Bíblia, dirigindo-se a ele dessa forma, como nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 14. Para a gente finalizar agora. Entre outras ferramentas, em outras situações, o Senhor Jesus tem 4 ferramentas. Ele tem a sua pá, ele tem o seu machado, ele tem a sua tesoura e ele tem a sua foice. E a gente tem que atentar para isso. A tesoura é boa quando nós damos fruto. Ele nos poda, ele tira da gente. A gente deu fruto em algo, ele limpa a gente mais alguma coisa, pra gente dar mais fruto ainda. Ele usa a pá dele, com a pá dele que eu li com você. Ele vai pegar o trigo e vai recolher no celeiro dele. Mas com a pá dele vai pegar a palha e vai jogar no fogo inextinguível. Então nós temos que entender quem é Jesus. A gente precisa entender quem é Jesus Cristo. O Senhor não está desesperado por nós, ele não aceita qualquer coisa, a não ser a nossa obediência, a nossa fé e o nosso compromisso com ele, tá? Ele não é mau, ele não é perverso, ele não é ruim, mas ele é justiça e ele é juízo. Deus, ele é amor, só que ele é justiça, ele é juízo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é porque ele ama uma pessoa, uma alma, as almas, que ele não vai fazer justiça, que ele não vai trazer juízo caso aquela pessoa não se arrependa. A gente tem que entender isso muito bem. A gente tem que ter essa compreensão de quem é Jesus Cristo, tá? Ele não é só amor. Se ele fosse só amor, aliás, se ele fosse só amor, a gente poderia dizer que tudo viraria uma bagunça, que ele suportaria tudo da gente. Só que não é assim. Ele também é justiça. Quer dizer, nós não podemos bagunçar com o reino dele. A gente não pode escarnecer, jogar o sangue de Jesus na lama. A gente não pode fazer isso. A gente não pode abusar do Espírito Santo, da bondade de Deus. Achar que a gente pode fazer o que a gente quiser, que toda hora ele vai estar pra gente. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai encontrar a ira de Deus, tá? Estuda a Bíblia. Estuda o Novo Testamento com essa visão. Eu vou conhecer quem é Jesus. Eu vou entender. Aí você vai entender mais o que é temor.
Você vai entender que em Cristo você pode vencer qualquer coisa. Você pode vencer qualquer pecado e qualquer situação sua, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, tá? Eu vou ficar por aqui hoje com vocês, tá? Analise essa palavra. No próximo estudo, a gente vai falar a respeito, brevemente também, a gente vai falar a respeito, a gente vai voltar lá para Apocalipse capítulo 20, né? No finalzinho, a gente vai falar sobre o livro da vida, tá? No próximo estudo. O livro da vida, que é o livro dos salvos, né? Como a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, né? Que todos, como eu li aqui com vocês, ó, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No próximo estudo, se Deus quiser, a gente vai falar um pouco aqui sobre o livro da vida e sobre a importância da gente perseverar para a gente ter o nosso nome no livro da vida, tá? Hoje eu só foquei um pouco aqui por cima para falar a respeito do lago de fogo, sobre a condenação e o juízo eterno. Próximo estudo a gente vai terminar aqui, aí a gente vai entrar no capítulo 21, que vai falar sobre os tempos eternos com o Senhor lá na eternidade para sempre, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te pedir, Pai, coloca temor, Senhor, em cada coração. Aonde chegar, meu Pai, essa mensagem, que chegue temor no coração, Pai, abre os olhos do teu povo. Meu Deus, faz cair por terra toda a venda, meu Pai, que tem cegado as pessoas, meu Pai. Faz com que cada um compreenda verdadeiramente quem é o Senhor. Um Deus que é amor, mas um Deus que é zeloso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, Pai. Cura o doente, liberta o cativo. Que haja paz e salvação em cada família, em o nome de Jesus. E amém, gente. Ó, Deus abençoe, tá? Deus abençoe o seu Júlio, um abraço, Dona Cristina, Dona Naildes, Jeane e a todos mais que estiverem, todos os que vão assistir ainda essa mensagem no Facebook ou no YouTube também, tá bom? Deus abençoe, gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo aqui, provavelmente sábado agora, tá? Nós estaremos aqui em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus.